Boa tarde a todos. Como eu já me apresentei anteriormente, eu sou o professor Eduardo, professor de História, e vamos falar aqui um pouco sobre o conteúdo de História do Brasil, voltado especificamente para o concurso da Escola de Sargento das Armas. Para que nós possamos ter um bom entendimento da história do Brasil, é necessário contextualizá-lo. Contextualizar a história do Brasil significa colocá-lo no contexto da história geral no final da Idade Média e início da Idade Moderna, e entender o que levou os europeus a buscar novas terras. Então, a história do Brasil ela só faz sentido se nós quisermos ordená-la de maneira lógica para concurso, se nós a colocarmos no contexto do mercantilismo. Então, se nós perguntarmos por que Cristóvão Colombo chegou na América, por que Cabral chegou ao Brasil, por que tantos navegadores, como Fernão Magalhães e outros, foram para terras americanas? Naquela necessidade, no contexto mercantilista, de conquistar novas fontes de matéria-prima, a busca por novos recursos minerais, principalmente aqueles chamados minerais amoedáveis, aqueles que se podia fazer moeda, principalmente a prata. Então é necessário que se entenda que a prata era o mineral mais valioso daquele momento, era mais valioso inclusive do que o ouro, né? É o que os espanhóis buscavam. E para no passo seguinte, ter mercado consumidor, ter a formação de mercados consumidores. Então era para obtenção de matérias-primas, de recursos minerais, de locais para produção. No caso do Brasil, esses locais eram espaçosos, grandes, absurdamente grandes até para aquilo que se imaginava. E é nesse contexto que nós, ou que os nossos antepassados do Brasil, vão entrar em contato com os europeus. Esse é o primeiro ponto. Então, o mercantilismo, o estudo do mercantilismo, é a chave para que nós possamos entender a história do Brasil. Vamos lembrar o que é o mercantilismo. Então, vamos entender que nós estamos falando de Idade Moderna, início da Idade Moderna. A Idade Moderna, ela tem uma porta de entrada, que é o Renascimento. E ela tem uma porta de saída, que é o Iluminismo. O Renascimento, ele contém todos os pressupostos políticos, religiosos, culturais, econômicos, para que nós possamos entender o momento seguinte. Os principais teóricos do absolutismo, eles são intelectuais renascentistas. Os principais teóricos do mercantilismo, eles são renascentistas. Então, qual é a maneira mais prática de eu entender a Idade Moderna? Que ela tinha um modelo político. Esse modelo político é o absolutismo. É o modelo político predominante na Europa. E tinha um modelo econômico. Esse modelo econômico predominante é o mercantilismo. O que é o absolutismo na prática? É uma aliança entre os reis e a burguesia. Quando se diz que os reis são absolutos, os reis até achavam que eram, mas esse poder era concedido pela burguesia. A burguesia tinha o dinheiro, os reis tinham a legitimidade. A união desses dois aspectos, do dinheiro da burguesia e da legitimidade dos reis, fez com que a burguesia tivesse um rei que ia legislar a seu favor, que ia unificar impostos, que ia regular fronteiras, que ia ter um exército nacional permanente para defender seus interesses, e os reis iam ter a fonte para coletar os impostos que tanto necessitavam. Isso é o absolutismo monárquico. E o que é o mercantilismo? O mercantilismo é o modelo econômico desse período, que é caracterizado por uma forte intervenção do Estado. É o Estado, e aí eu digo nesse caso, os reis, que determinam o que produzir, em que quantidade, para quem vender. E determinam como? Com aqueles poderes repassados pela burguesia. Esse é um aspecto fundamental. Características do absolutismo e do mercantilismo. Nós estamos falando de Idade Moderna. A Idade Moderna tem uma porta de entrada. Ela chama-se Renascimento. E ela tem uma porta de saída, chamada Iluminismo. Qual a definição prática de Renascimento? É um movimento que contém a vontade da burguesia de assumir o controle dos meios de produção, de assumir
o controle sobre o seu próprio destino. E o que é iluminismo? O conceito é praticamente o mesmo. Qual é a diferença? É que no iluminismo, a burguesia decidiu que também queria assumir o poder político. E são todas aquelas transformações que vão nos levar à Idade Contemporânea. Mas por ora, vamos guardar os conceitos do Renascimento, lembrar do absolutismo e lembrar do mercantilismo. A partir daí, dentro desse conceito, que é um conceito de história geral, nós vamos começar a enquadrar os conteúdos de história do Brasil. E num próximo momento, no próximo vídeo, vamos começar então a detalhar isso. A diferença entre os interesses espanhóis e portugueses. O mercantilismo tinha uma série de características. Portugueses e espanhóis seguiram determinados pressupostos mercantilistas, que vão caracterizar a diferença entre as colônias portuguesas e espanholas na América. No próximo vídeo, vamos falar sobre isso, na nossa próxima aula.